A paz do Senhor, amados irmãos, Deus abençoe. Sou o irmão Petri, mais uma vez estou aqui para trazer uma mensagem da palavra de Deus direto ao seu coração. Também vou aprender com essa palavra, uma palavra maravilhosa, e vamos aprender junto. E direto ao ponto, gostaria que os irmãos me acompanhassem, quem tem sua Bíblia, e no livro de São João, Evangelho de São João, capítulo 4 e o verso 16. Vamos iniciar aqui. Vamos pregar a mensagem da mulher samaritana, que fala-nos assim, o texto do verso 16 diz assim: Disse-lhe Jesus, vai e chama o teu marido e venha cá. E a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, a mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorais ao Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos a que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Até aqui, amados irmãos. Observe bem, amados irmãos, que na passagem da mulher samaritana, quando Jesus ele se assenta perto do poço ali de Jacó, né? E a samaritana ela vem tirar água. Então Jesus, cansado da viagem ali, ele pede água para a samaritana, né? E aí ele disse, se tu me der de beber dessa água, eu te darei água viva para que tu tomes e não tenha mais sede. A mulher se irritou no começo, porque muito bem todos sabem que os samaritanos e os judeus eles não se falavam. E houve uma briga entre os samaritanos e os judeus, porque nós sabemos que os samaritanos eles não são do judaísmo, né? Eles não pertencem à crença judaica, mas eles acreditavam no Deus de Abraão, né? Por isso que eles tinham aquela parte da terra ali, que era uma parte onde que tinha o poço de Jacó. Jacó lá naquele tempo, né? Construiu aquele poço ali. Ainda até a mulher indaga Jesus, por acaso tu és maior do que nosso pai Jacó, né? E o próprio Jesus disse, mulher, se tu soubesse com quem estás falando, né? E ele daria água viva para te beber. E observe bem, aqui existem várias situações que nós vamos aprender aqui com a mulher samaritana, amados irmãos. Então preste bem atenção. Uma questão era que Jesus estava oferecendo água viva para essa mulher, porque essa mulher ela tinha sede de algo, né? Jesus disse, vai, chama o teu marido, porque ela disse, vejo que tu és profeta, né? Porque eu não tenho marido, mas falasse que eu tinha 5, agora o que eu tenho não é meu. Então, de quem era, né? Jesus trata a mulher samaritana como uma gentílica, ele não trata como uma mulher do judaísmo, né? Então, ali se propaga uma situação a qual a mulher vê que Jesus é um profeta. E essa briga entre os judeus, né, porque a mulher até falou, né, era sobre a questão de adorar, né, os samaritanos queriam adorar a Deus, né, aonde os judeus não permitiam. Por exemplo, os samaritanos queriam adorar a Deus nos montes, queriam adorar a Deus lá no templo, né. Ela até fala para Jesus, que vocês dizem que é lá em Jerusalém, no templo, que é para adorar, mas no monte, no templo, onde que é para adorar de verdade o nosso Deus, né? E o próprio Jesus disse, vocês adoram a quem não sabe, mas nós judeus adoramos a quem nós sabemos, né? Porque Jesus estava tratando ela como gentílica, então ela não tinha conhecimento de como proceder à adoração. Os próprios samaritanos não tinham os conhecimentos, muitas outras pessoas, né? Eles achavam que, tipo assim, eles tinham que seguir conforme os judeus faziam, né? E daí onde que houve essa briga entre os judeus e os samaritanos. Porque os samaritanos eles queriam
Eles queriam adorar a Deus como os judeus também adoravam. Só que eles não queriam colocar a prática da lei, né, neles. Os samaritanos não queriam, só queria adorar a Deus, né, e mais nada, adorar, glorificar, apresentar sua fé. Mas os judeus diziam que não, vocês não podem adorar o nosso Deus, porque a nossa salvação ela é diferente da de vocês. Vocês, na verdade, nem têm direito de salvação, né? Porque nós obedecemos a lei de Moisés, né? Os judeus eram muito exaltados. Então, Jesus veio daquela maneira ali para quebrar essa rixa que havia entre os samaritanos e os judeus, entendeu? Então, nós aprendemos aqui que então a mulher ela faz a pergunta, né? Aonde devemos adorar? Então Jesus ali ele está quase finalizando o tema ali, né? Está dizendo, ó, existe, calma mulher, né? Não se preocupa, que na verdade os verdadeiros adoradores, né? Do Pai não adorarão nem no templo, nem no monte. Não precisa ir, né? A questão não é ir no templo lá em Israel adorar a Deus e nem nos montes, onde que ir lá no Monte das Oliveiras adorar a Deus que nem os judeus faziam, né? Vai existir lugares onde que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, não existe um lugar específico para você adorar a Deus, entendeu? Jesus estava querendo dizer para aquela mulher, não existe um local específico para tu adorar a Deus. Aí onde tu estás mesmo, tu pode adorar, glorificar, exaltar, pode abrir a boca em oração, entendeu? Então, Jesus estava explicando isso para ela. Depois, sobre a questão da briga, né? Era sobre isso aí. E depois Jesus menciona ali, ela fala ali, pois és profeta, né? E Jesus acaba dizendo, ó, se tu me deres dessa água para mim beber, né? Eu darei água viva, para que tu não tenha mais sede. Então Jesus, começando a mensagem de trás para frente, irmão, mas você acredito que você está entendendo. Porque aquela mulher tinha uma sede, pode ver que é uma sede, nós, gentílicos, nós temos essa sede, que muitos chamam de pecado, né? Tu vê que aquela mulher, ela já teve 5 maridos, e o último que ela estava nem era dela. Então, o texto não fala mais específico, não tem? Mas essa mulher tinha uma sede. E o evangelho, o que Jesus veio pregar para ela, ensinar para ela, veio para matar essa sede de ela exterminar esse tipo de atitude, entendeu? Dizer, ó, a minha vida agora pertence a Cristo, né? Pertence ao Evangelho, e o Evangelho ensina a nós não ser sedento pelo pecado, né? Mas sim ser sedento pela palavra de Deus, pelo amor de Cristo, para vivermos em Cristo Jesus e não mais a nossa carne, né? E viver mais de maneira espiritual. Então Jesus ali, ele fala com a mulher, até um ponto bem delicado, né? Porque os samaritanos, né, e os judeus não se falavam por causa dessa briga. E até hoje muitas pessoas, muitos pregadores, eles não explicam por que aconteceu essa briga entre judeus e samaritanos, né? Então, como falei, os samaritanos queriam adorar a Deus como os judeus, só que os judeus eles não deixavam os samaritanos adorar, porque havia leis, os judeus diziam, vocês têm que cumprir a lei, mas vocês não são judeu, né? Vocês são samaritanos, então como é que vocês vão adorar? Nós adoramos no templo, nós adoramos nos montes, entendeu? Nós adoramos conforme a lei nos ensina, porque somos judeus. Por isso que Jesus cita para ela, ó, nós adoramos do que sabemos do que nós estamos adorando. Vocês adoram do que vocês não sabem. Mas chegará um dia que tanto judeu como grego, né? Tanto judeu como samaritano, tanto judeu como gentil, saberá o que estará adorando, né? Como nos dias de hoje, nós sabemos quem nós estamos adorando, louvando, glorificando. E não interessa o local. A mulher ali estava preocupada com o local, né? Onde que ela ia adorar, ela estava preocupada. Os samaritanos, essa briga do samaritano era para saber, né? Se ele estava fazendo certo ou errado, entendeu? Então ele estava preocupado e Jesus estava de olho nisso aí, né? E acabou ensinando para essa mulher e para os demais samaritanos, depois veio as demais pessoas, e ensina para os verdadeiros adoradores do Pai, né? Adorarão em espírito e verdade. Não interessa se é em Jerusalém ou no monte, interessa que você vai adorar, tanto na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, ou na sua igreja local que você tem frequentado, entendeu? Você vai lá junto com os demais irmãos, ou às vezes na rua, um culto livre, ou um culto familiar,
Não interessa, Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. Então é dessa maneira que nós vamos adorar a Deus. Então é dessa maneira que Jesus estava explicando. E sobre a outra questão é sobre a sede que a mulher tinha, né, dessa coisa. Então Jesus ali bem pacificamente, né, falou, ó, vou te dar uma água que tu não vai ter mais sede, mas não é aquela água, a água física, né, que hidrata o nosso corpo, né? Jesus precisava de água física ali, porque ele era humano, né? Então ele estava bem cansado da caminhada, então pediu para a mulher, apesar que a mulher até reclamou com Jesus, né? Ó, como é que tu né? Como é que tu fala comigo? Eu sou samaritano, nós os judeus não temos. E outra regra que Jesus quebra ali nesse momento, né? É a questão de o judeu, ou um homem, né? Chegar perto de uma mulher naquele tempo era inapropriado um homem solteiro chegar perto de uma mulher solteira ou uma mulher casada, entendeu? Então Jesus quando Jesus chega ali, né? Perto dessa mulher, essa mulher não dá atenção para Jesus, mas Jesus chama ela para conversa. Então ela se irrita, ela diz, nós samaritano e judeus não se falamos, ainda mais um homem com uma mulher, eu sou casada, ela queria dizer, né, eu tenho marido, quer dizer, na verdade não tenho, né, na verdade eu estou em pecado, entendeu, perante a lei dos judeus, mas Jesus reconheceu, e mesmo ela estando com o marido talvez de uma outra mulher, parece que o texto se refere, entendeu, estava em adultério e estava, né, traindo, né, outra pessoa. Mas Jesus disse, vai lá e chama o teu marido. Jesus tratou ela como uma gentílica, porque nós, gentios, né, somos dessa cultura, né? De estar fazendo coisas erradas, entendeu? Então Jesus disse para ela, vocês adoram do que vocês não sabem, vocês, né, têm conhecimentos que vocês não sabem. Vocês entram por caminhos que vocês não sabem. Então, vou dar água viva para que vocês tenham vida e enxerguem o caminho que está diante dos vossos olhos. Né? Então, vocês não ficam perdidos, vocês samaritanos, se vocês devem adorar, que nem os judeus, no monte ou no templo. Né? Vocês não ficam perdidos se vocês estão em pecado ou não, entendeu? Então, a palavra de Jesus ali era uma palavra de exortação e, ao mesmo tempo, uma palavra de refrigério para a alma daquela mulher, porque aquela mulher, ela não podia ver homem, né? Que ela tinha um homem, ela queria estar ficando, queria estar saindo com homem, né? Com vários homens ali. Então, Jesus, vou dar um alimento espiritual para ti, uma água espiritual, a água da vida, para que tu não tenha mais essa sede, né? Por esse pecado, assim, porque eu sei que vocês são livres, vocês são dessa cultura, mas aprenda que a salvação vem dos judeus. Jesus estava se referindo a essa mulher, é lícito que vocês queiram seguir os judeus, entendeu? Que a salvação vem deles. Mas vocês não têm o conhecimento. Então eu vou te dar essa água, vou te passar esse ensinamento, essa mensagem. Então a mulher e o pessoal, depois que ela chamou ali, eles ficaram maravilhados com Jesus. Por quê? Porque Jesus deu um ensinamento para eles, a qual eles estavam perdidos ali, né? Os judeus não sabiam ensinar, né? Nem o sacerdote, nem os escribas e os fariseus que diziam que eram os doutores da lei. Então Jesus chega e quer, porque havia até essa briga, né? Por causa que os samaritanos queriam adorar ali, igual os judeus, né? Ele queria dizer, o Deus de vocês é um Deus poderoso. Os samaritanos queriam reconhecer, não, Deus do judeu é um Deus poderoso, vamos adorar esse Deus. Só que os judeus estavam impedindo de eles adorar porque eles eram gentios. Então, havia todo aquele protocolo da lei, né? Que não permitia que nada impuro entrasse no tabernáculo, no templo, né? E o gentílico é considerado como pessoas impuras, pessoas que não participavam da salvação de Deus, entendeu? Através da lei. Somente os judeus tinham esse direito. Então Jesus faz um resumo geral ali, né? Jesus quebra a briga entre os judeus e o samaritano, né? Jesus quebra isso ali. Jesus quebra a fala do homem com a mulher, né? Jesus quebra esse preconceito. Jesus quebra vários preconceitos. Jesus quebra o ensinamento, né? O ensinamento agora do Evangelho da Graça, que não precisa nem estar no templo de Jerusalém. Não estou dizendo... tem pessoas que podem se confundir e dizer, mas ele está falando, o irmão Pedro está falando, que não precisa ir lá na igreja adorar a Deus. Não estou falando isso.
Existem várias denominações que suas reuniões são semanais e eles têm um procedimento, né, do dia de adorar a Deus, de se reunir. Isso está tudo certo, Deus se agrada disso, é isso mesmo. Mas Jesus queria dizer, ó, que a obra seja completa, né? Então, que os samaritanos adorem aonde que você se sentir bem de adorar, não siga a lei de Moisés como os judeus implicam em seguir, né? Ele quis dizer, né? E que vocês não fiquem brigando, né? Por causa do se deve adorar ali ou aqui com os judeus, né? E que vocês a partir desse momento saiba, e ela quis dizer para a mulher, né? Aonde que vocês devem caminhar, né? Agora eu sou o caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a água viva, eu sou o pão da vida, né? Então aquele que me seguir, crer nas minhas palavras e cumprir as minhas palavras, né? Esse terá a vida eterna. E outra coisa que Jesus acaba ali quebrando ali, né? Outro preconceito é sobre sobre a mulher, né? Que eu já comentei sobre aquela sede que ela tinha, né? Ali do pecado. Então Jesus faz uma obra completa com a samaritana, e a samaritana fica até deslumbrada ali, né? Naquele momento. E os judeus também, né? Porque apesar que até hoje os judeus não aceitam, né, nós gentílicos participar da salvação de Cristo, né? Apesar que Jesus, o Messias, ele é para nós esse crucificado é o nosso Salvador, né? Para os judeus não, os judeus simplesmente é um profeta. Então nessa mensagem, né, da mulher samaritana ali, né, Jesus quebra a lei ali, né? A lei a qual os judeus queriam implicar em cima dos gentílicos e dos samaritanos, por isso que havia essa briga, né? Eles não sabiam ensinar. E Jesus mata a sede da mulher, né? A mulher, não, a partir desse momento, ela acaba crendo que o evangelho, a palavra de Jesus ali, ela é eficaz, entendeu? Para a alma dela, né? Apesar que Jesus trata ela como uma gentílica, né? Trata ela de maneira natural. Ele chama teu marido que eu quero conversar com o teu marido, contigo, para que não fica um mal falado, né? Ah, esse homem ficou dando em cima de mim, algo do tipo, né? Mas a mulher ainda esclareceu e disse, mas eu não tenho marido. E Jesus revelou a vida dela inteira. Se tivesse 5 maridos e o que tu tens ainda não é teu. A mulher ficou abismada e acabou ela entendendo que Jesus era um profeta. Então ela pensou assim, tu és maior do que nosso pai Jacó? Quando Jesus relatou tudo aquilo ali, ela ficou pensando, com certeza ele deve ser, porque não pode, ele revelou minha vida inteira. Então, com certeza, a partir daquele momento que Jesus fez todo aquele ensinamento para a mulher samaritana, essa mulher samaritana entendeu que a vida dela não deveria ser mais daquela maneira qual ela vinha vivendo. A vida dela agora tem que ter um posicionamento, né? Apesar que Jesus deixa de maneira livre o gentílico, apesar que se a gente for na igreja, né? E lá o pastor tem os dogmas e isso está correto, porque casamento não é uma brincadeira, casamento é uma seriedade que Deus aplicou, entendeu? Então a mulher não tinha, né? Essa mulher tinha essa sede toda, né? Ela era gentílica, então Jesus deu um ensinamento geral, né? Sobre o que ela estava em dúvida, né? Sobre a adoração no monte, em Jerusalém. Jesus acabou dizendo para ela, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não interessa onde. E Jesus acaba ensinando para ela, vou te dar a água da vida, né? Eu vou te dar água que tu não precisa ter mais essa sede que tu tens aí de tanto homem na tua vida aí, tu não consegue se acertar. Talvez aquela mulher continuou daquele estilo de vida ali, mas Jesus não reprovou ela, porque ela não era judia, entendeu? Para ter a lei em cima dela, entendeu? Mas com certeza ela se conscientizou, porque a mensagem de Jesus foi forte, entendeu? Então com certeza ela acertou ali a vida dela, né? E talvez ela não ficou mais com aquela pessoa, procurou uma pessoa para se unir de maneira correta, como Jesus ensinou, né? E ali foi quebrado todos, ali entre judeus e samaritanos, houve uma quebra ali, né? Até alguns discípulos, né? Quando Jesus disse, vou passar por Samaria para chegar, Jesus ia em um outro local, né?
E os discípulos ficaram nervosos ali, preocupados, porque, porra, nós não falamos com os samaritanos, temos uma certa briga, um receio, entendeu? Então Jesus quebra todos esses preconceitos, né? Jesus é especialista em quebrar preconceito, entendeu? Então, Jesus mata a sede da mulher, a mulher mata a sede de Jesus ali, né? Jesus ensina a palavra para ela, né? Explica como é que é direitinho, né? E nós acabamos aprendendo, irmãos, que a salvação vem dos judeus. Jesus era judeu, né? A salvação vem de lá. Então, existem muitas coisas do judaísmo, né? Ou da lei de Moisés, que ainda, assim, elas imperam na nossa vida muitas vezes, algumas regras, né? Isso é colocado como dogmas em algumas igrejas, até para ter um controle, até para ter uma certa disciplina dentro da igreja, né? Isso é louvável por alguns pastores que são usados por Deus, porque uma igreja sem um líder ali, né? Ela fica uma igreja meio bagunçada, né? Então Jesus veio para organizar essa bagunça entre judeus e gentios, entendeu? E dizer, ó, agora vivemos no tempo da graça, no tempo do amor, e não viemos mais a brigar por isso, né? Infelizmente os judeus não entendem dessa maneira, mas nós cristãos, né, entendemos o amor que Cristo nos passou e nós oramos sim pelos judeus, queremos que Deus abençoe os judeus, que eles venham abrir a mente deles e aceitar nós também, né? Porque é o sonho de Deus de nós gentílicos e judeus viver numa só confraternidade, né? Numa só fé, né? Isso ainda vai se cumprir, isso é uma profecia, isso vai se cumprir com o tempo, isso ainda vai acontecer, né? Vai ter esse período. Então, aqui no tema da mulher samaritana, essa é a mensagem de hoje, amados irmãos, né? Aprendemos aí entre judeus e samaritanos que não devemos ter esse preconceito. Aprendemos que nós, gentios, somos livres, né? Pela graça de Cristo, através da fé, né? E aprendemos que Jesus a água da vida, né? Bebemos dele para que não tenhamos mais sede, essa sede do pecado que nos predomina em nossas vidas, que quer destruir as famílias, quer destruir muitas pessoas, né? Que vivem nessa sede incomparável, né? Então, acabamos aprendendo nesse texto da mulher samaritana muitas coisas, e é isso aí, irmãos. Eu agradeço pelo acompanhamento dessa mensagem, né? Acabamos aprendendo bastante e quero encerrar essa mensagem com uma oração simples para finalizar esse vídeo. E quem gostou do vídeo aí, compartilhe, né? Dá o seu joinha na nossa página que temos aqui no Facebook, tanto como no YouTube, e vamos fazer uma oração abençoando a mensagem que foi pregada, falada, né? Ensinada, e que Deus venha abençoar a sua vida. Amado Deus, eterno Pai, em nome do teu Filho, Senhor Jesus, foi ministrada essa tua palavra, a palavra da mulher samaritana, que nos deu muitos ensinamentos, né? Que tu possa vir abençoar os irmãos que estão me ouvindo nesse momento, estão ouvindo essa mensagem, essa palavra, e que a tua graça, a tua misericórdia e a tua água da vida venha escorrer sobre a nossa vida, que venha lavar, nos purificar com teu sangue também, e limpar as nossas vestes. Pedimos a tua graça, a tua misericórdia e teu amor infinito para todos sempre. Amém. É isso aí, irmãos. Eu agradeço. Fiquem na paz do Senhor. Essa foi a mensagem de hoje. Amém.